Em
Prezados irmãos, nós chegamos, portanto, a este momento tão sagrado e tão solene, momento de santa comunhão, porque Jesus, Cristo, o Salvador e Redentor da humanidade, dotado de um corpo criado por Deus, de um Espírito, que inclusive é a primeira criação divinal, aqui está nesse instante, olhando para nós, olhando para o nosso viver, com o seu olhar fraterno, de bondade, de justiça e de amor, querendo compartilhar conosco das suas virtudes que foram criadas por Deus o Pai, o nosso Senhor e Criador. É Jesus, pronto para alimentar a sua igreja. Portanto, que todos os nossos irmãos estejam agora sem conversas, irmãos. Nenhuma conversa é permitida nesse instante, exceto uma urgência muito grande. No mais, irmãos, cada um procure o seu lugar agora, permaneçam em reverência, em silêncio, porque nós estamos em santa comunhão. Jesus instituiu, pouco antes de ser crucificado naquela cruz, ele percebeu, irmãos, a necessidade e a utilidade de que o seu corpo e o seu sangue fosse compartilhado com todos os seus discípulos. Exatamente como disse, prezados irmãos, exatamente porque o seu corpo e o seu sangue foram criados por Deus o Pai. E ele, Jesus, manteve-os puro e imaculados, de maneira que o seu sangue é vida, que o seu sangue é redenção, que o seu corpo, no seu corpo está toda a força necessária da qual precisamos para sermos fortes, como o irmão Aldo quer que sejamos na terra, para defender a verdade que o próprio Jesus nos ensinou. O seu corpo, irmãos, é sagrado, porque veio dos céus e ele próprio, Jesus, o levou para os céus. A morte não teve domínio sobre o seu corpo. Mas antes, irmãos, antes de dar-se em sacrifício por nós, ele lembrou de repartir dessas virtudes, do seu corpo e do seu sangue, e escolheu para isso os seus discípulos, os quais ele mesmo chamara, ele mesmo, Jesus, escolhera. E aqueles discípulos ali estavam naquela mesa providenciada por Jesus Cristo Salvador, e todos eles receberam do corpo e posteriormente do sangue de Jesus. Mas eles foram escolhidos
pelo Mestre e Salvador. Foram chamados por Jesus Cristo e Salvador, que ao olhá-los e ao perceber a utilidade de cada um daqueles discípulos, daqueles apóstolos, Jesus chegava até eles e dizia: segue-me, venha após mim. Muitas vezes ele dizia: serão doravante pescadores de homens. Como inclusive nós cantamos um dos nossos hinos. É isto, prezados irmãos, são estes os escolhidos para participarem da reunião de Santa Comunhão. Ou seja, aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus Cristo e Salvador e atendem à sua recomendação, ao seu chamado divino, quando ele diz: segue-me. Porque, irmãos, podemos dizer que a voz divina ainda chama, como inclusive nós cantamos. E o que Jesus, o Mestre e Salvador, um dia falou para um dos seus discípulos, sempre serve para todos os seus discípulos. O que Jesus disse em um tempo, em um dia, serve para todos os dias e todos os tempos. Tanto é verdade que o próprio Jesus, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E é isso, prezados irmãos, que quer o Senhor e Salvador Jesus, Cristo e Redentor da humanidade, para todos os que participam de uma reunião tão sagrada de Santa Comunhão. Que o sigam, que sigam o que ele ensinou, e que aproveitem esses dias, como nós apostólicos estamos vivendo agora, para ir após Jesus. Ou seja, aceitar o seu chamado quando ele diz, quando ele pede: segue-me. Sejam pescadores de homens, como Jesus Cristo foi, quando lá, realizando a sua sagrada missão, aquela obra vicária de salvação, realizando sinais, prodígios, salvando, curando, libertando, levando uma palavra que é vida aos corações, com toda a sua eloquência, porque conseguia convencer e converter as criaturas que ouviam as suas palavras. Mas Jesus sempre soube que a sua palavra é verdade. Ele mesmo dizia: a minha palavra é verdade. E a verdade tem poder para salvar, para libertar, para transformar, irmãos. Foi quando Jesus, realizando esta obra tão linda e vicária, ele percebeu que era um pescador de homens. Porque, irmãos, aqueles que estavam no lamaçal do pecado, vivendo em trevas, no mundanismo, Jesus sabia do futuro doloroso e amargo que estava pela frente, mas Jesus chegava, irmãos, com a sua palavra, como que lançava redes ao mar para pescar. E a sua palavra os libertava.
transformando de pecadores para verdadeiros filhos de Deus. Mas a sua obra, irmãos, olhem como é Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo vindo diretamente dos céus para nós, olhem como é a sua humildade. Ele percebeu a necessidade de mais homens, que pudessem ser como ele, pescadores de homens, que pudessem como ele, libertar aqueles que estavam cativos do pecado. Foi quando, irmãos, lá no mar da Galileia, ele iniciou a sua chamada divina, dizendo: segue-me. Quando ele avistou aqueles pescadores mesmo, irmãos, dentre eles São Pedro, que era um empresário da pesca. São Pedro era um empresário da pesca e ele possuía algumas embarcações que utilizava para esta finalidade. Então Jesus, olhando aquele homem simples, humilde, desempenhando a sua atividade, numa noite inteira tentara pescar e não conseguia. Não rendia-lhe frutos da pesca. Foi quando Jesus chegou até ele e pediu uma de suas embarcações para que pudesse falar com aquela multidão que estava esperando Jesus com a sua palavra que é vida, palavras ensinadoras que transformavam os corações. E São Pedro permitiu, irmãos. Foi quando Jesus subiu em uma de suas embarcações e pregou. E levou àquela multidão palavras que eram como redes lançadas ao mar, lhes afastando do erro, do pecado, da imoralidade, dos maus costumes e da perdição da alma. Ao invés de perderem a salvação de sua alma, uma vez lançada a rede, com as palavras que é vida, eram salvos. Por isso que Jesus era um pescador de homens. Logo após, prezados irmãos, Jesus agradeceu a São Pedro, porque havia lhe concedido aquela embarcação e disse: ponha novamente o seu barco num local mais fundo e vá pescar. Quando São Pedro lhe disse: já fizemos isso a noite inteira e não conseguimos, mas como o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Irmãos, foi um grande milagre realizado pelo Mestre Salvador, porque as redes de São Pedro chegavam-se a arrebentar de tantos peixes. Foram necessárias outras embarcações para ajudar a colher o fruto da pesca que era tão abundante. Um milagre de Jesus. São Pedro, agradecido ao Mestre, agradeceu. E um tanto confuso com aquela situação, porque havia tentado pescar toda noite e não conseguira, mas agora tanta abundância de peixes. Chegou até Jesus, irmãos, e disse: afasta-se de mim, não sou digno, sou um pecador.
Mas olhem Jesus, irmãos, olhem a bondade do Mestre. Disse: de agora em diante, sereis pescador de homens. Segue-me. Assim começou o chamado divino. E São Pedro, irmãos, inclusive Santo André, e logo mais São Tiago, São João, também aceitaram o chamado de Jesus, que diz: segue-me. E passaram a ser discípulos permanentes do Mestre Salvador. E levavam a multidões a palavra que é vida, porque Jesus os transformara em pescador de homens, lhes dando virtudes e graças e poder para salvar e para libertar. Irmãos, como lhes disse, o que Jesus fez para um discípulo serve para todos os discípulos. O que Jesus fez em um tempo, um dia, serve para todos os dias. Por que estou lembrando desta passagem de Jesus, o nosso Senhor? Porque, como nós cantamos, a voz divina ainda chama. Segue-me. Irmãos apostólicos, Irmandade, povo do Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo, devemos atender a este chamado de Jesus, o nosso Senhor, e seguir com todas as forças de nossa fé ao Mestre, ao nosso Salvador. Todas as vezes que tem a possibilidade de realizar o seu ministério para os que possuem, sejam coristas, regentes, músicos, é Jesus dizendo: segue-me. É você, o Senhor, aceitando esse chamado divino. Seja também uma diaconisa, que realiza com tanto amor, com tanta devoção o seu trabalho que lhe foi confiado, a escala que recebeu do pastor, de sua congregação ou aqui na sede, para aqueles que colocam as suas roupas de maneira que represente um verdadeiro apostólico e seja um exemplo para este mundo. Você está aceitando esse chamado, segue-me. Se esforça em todo o tempo para contribuir de alguma forma para a obra do Consolador nesses dias, que também é a obra de Jesus Cristo e Salvador, certamente está aceitando a este chamado de Jesus. Segue-me. E Jesus, irmãos, Ele tem dado dons muito importantes para esta irmandade. Inclusive, todas as pessoas que nascem nesta igreja apostólica recebem da Santa Avó Rosa um dom. E este dom é o chamado de Jesus, porque Ele precisa de cada um de nós. Cada dom que é concedido pela Santa Avó Rosa é a voz divina, a voz de Jesus que proclama: segue-me. Por isso que muitos conseguem cantar tão bem, reger, executar a música através de um instrumento, pregar, ser uma diaconisa dedicada, um obreiro, diácono dedicado. E os membros que com devoção participam das reuniões e lá no seu lar, na sua vida,
estão verdadeiramente seguindo Jesus, sem expô-lo, sem expor ao nosso Mestre e Salvador ao ridículo, ao vitupério, à vergonha, com os seus atos indecorosos, mas vivendo como Jesus ensinou. E Jesus, prezados irmãos, ele disse numa certa ocasião do seu ministério: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue em trevas não andará, mas terá a luz da vida. Olhem, irmãos, a grandeza de seguir Jesus. Outra vez ele disse estas palavras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Seguir a Jesus é ser um seguidor, é ser um discípulo. E é exatamente para os seus seguidores, para os seus discípulos, que ele oferece o seu corpo e também o seu sangue nesta reunião de Santa Comunhão. Aproveitem, irmãos, para pedir, quando estiverem de posse do corpo santo e sagrado de Jesus e logo mais do seu sangue precioso, peçam: Jesus, Cristo, meu Salvador, conceda-me, ó Mestre, a oportunidade de ser o seu seguidor. Conceda-me, ó Jesus, a força necessária, a sabedoria, o discernimento necessários para ser como aqueles discípulos que um dia o Senhor disse pessoalmente: segue-me, para que eu seja também um discípulo que segue ao Senhor nesta terra, que segue ao Senhor de maneira que eu possa anunciar para verdadeiras multidões, como aqueles discípulos o fizeram nesta atualidade, para esta humanidade. Porque, prezados irmãos, quando Jesus iniciou os seus sinais, era porque a verdade era preciso ensinar. Era porque a verdade estava esquecida. E olhem, irmãos, reparem isso, olhem só o panorama desta humanidade. Será que a verdade está sendo lembrada ou está sendo esquecida? A verdade está sendo esquecida, irmãos. E é por isso que novamente a voz divina ainda clama: segue-me. Irmãos, juntemos todas as nossas forças, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, e não podemos perder mais tempo algum, porque esta humanidade precisa muito de nós, precisa muito de nós. E nós precisamos atender a esse chamado, prezados irmãos, de maneira que iremos para o mundo inteiro. Irmãos, eu repito, para o mundo inteiro, todas as nações, todos os continentes, anunciar nesses dias que Cristo, vivo e poderoso, voltou e está em nosso meio. E ainda mais, a boa nova de salvação para esses dias, que cumpriu com a sua promessa, formou o Consolador, a nossa santa e bendita avó Rosa,
e também o nosso santo profeta dos tempos do fim, o irmão Aldo. Olhem, irmãos, olhem a grandeza que Jesus colocou em nossas mãos. Olhem a missão que está em nossas mãos. Por isso, irmãos, que nós hoje resolvemos lembrar do seu chamado. Segue-me. Aceitem. Aceitem, prezados irmãos. Aproveitem esta reunião tão sagrada de Santa Comunhão para dizer sim. Eu aceito, Jesus, o seu chamado. Eu vou ser um servo fiel nesta terra. Eu vou segui-lo. E seguir a Jesus é praticar as mesmas obras. E isto serve também para os membros da Igreja Apostólica, não somente aqueles que têm o seu ministério. Mas seguir a Jesus é realizar os mesmos atos de justiça, de bondade e de misericórdia. Digam sim. Eu aceito, Jesus, o seu chamado divino. E vou receber, nesta reunião de Santa Comunhão, as virtudes do seu corpo e também do seu sangue, que serão utilizadas por mim. Cada um deve fazer isso, esse pensamento e falar isso. Serão utilizadas por mim para trabalhar em benefício da obra do reino dos céus. Que a graça de Jesus possa ser recebida por todos os irmãos, por todas as irmãs, nesse ato sacramental de Santa Comunhão. Amém. Convido nesse instante os nossos colegas obreiros para compor a mesa. Nesse instante eu convido a toda a igreja para se colocar em pé. Os obreiros poderão descobrir a mesa e todos nós, igreja reunida, iremos cantar juntos o corinho de nossa igreja de número 87 sobre a Santa Comunhão. Dedicamos esta missa a Ti, Jesus, Senhor, como
Em sentido de oração, vamos orar. Senhor Jesus, Cristo, Salvador e Redentor da humanidade, felizes estamos, o seu povo reunido em sua igreja agora, participando desta reunião de Santa Comunhão. E é nesse instante, Jesus, que nós pedimos que o Senhor alimente a sua igreja, conceda das virtudes preciosas do seu corpo e também do seu sangue, que todos os nossos irmãos e irmãs, ao receberem destes elementos eucarísticos, possam também receber vida para o seu espírito, fortaleza para a sua fé, para que possam ser mais fortes, mais consagrados, mais dedicados no servir, no amar esta Santa Igreja Apostólica e a defendê-la na terra. Pedimos, Jesus, que realize este milagre grandioso da transubstanciação desses elementos, para que este pão torne-se, nesse instante, o seu verdadeiro corpo, que foi imolado na cruz e que agora é alimento para a sua igreja. Que este suco da videira transforme no seu verdadeiro sangue, o sangue da redenção, em que selou uma nova aliança com Deus, o nosso Pai, naquela cruz do Calvário. Que este sangue precioso possa estar com cada irmão, com cada irmã, e servir de vida, paz, saúde e felicidade para todos. Por esta tão grande bênção que vem de Deus, do seu divino Espírito Santo e de Jesus Cristo e Salvador, toda honra, louvor e glória sejam dados a estes santos. Amém. Eu lembro a toda a igreja daquele momento
tão sagrado em que Jesus instituiu a Santa Comunhão. Foi quando, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Todos podem assim fazer. Mais uma vez, daquele sacramento criado por Jesus Cristo com os seus discípulos. Quando, naquele momento em que reuniu os seus discípulos, ele, Jesus, tomou o cálice e, distribuindo aos seus discípulos e dando graças, disse: tomai, bebei, pois isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Todos podem assim fazer. Senhor Jesus, Cristo, Salvador e Redentor da humanidade, agradecidos estamos porque nos alimentou agora, transformou este pão no seu verdadeiro corpo, transformou este suco da videira no seu verdadeiro sangue, o sangue da redenção, e nos serviu, repartiu conosco, nos dando toda a unção celestial que está em seu corpo e que está em seu sangue. Por isso, o nosso agradecimento sincero, toda honra, louvor e glória sejam dados ao Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.
Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, o nosso Pai, quanta felicidade, ó Pai Celeste, está nos nossos corações, porque o seu amado, primogênito Filho Jesus nos alimentou com o corpo e o sangue precioso da redenção, nos tornando mais fortes, cheios de vida, de paz e de virtudes gloriosas que vêm dos céus. Podemos sentir, ó Pai Celeste, a sua unção, que advém do seu divino Espírito Santo, que nos concede esta unção tão preciosa para as nossas vidas. Por isso, graças te damos, ó Deus. Rendemos ações de graças de louvor e de adoração. Senhor Jesus, nos alimentaste hoje com este corpo tão santo que pisou nesta terra, que viveu nesta terra. Nos alimentaste também com este sangue da redenção, nos transformando em filhos de Deus, nos formando como a família apostólica. Graças te damos, Jesus, Cristo, Salvador e Redentor da humanidade, e nesta oração queremos renovar os nossos votos de te servir, com lealdade, com humildade, com dedicação e sinceridade, para que a sua palavra, que é verdade, chegue aos quatro cantos da terra. Ajude-nos, ó Jesus, conceda-nos força, coragem e sabedoria para levarmos o seu nome para o mundo inteiro. Também a Senhora Virgem Maria Santíssima, a Sagrada Mãe de Jesus, esteja conosco. Porque aqueles discípulos que aceitaram o chamado de Jesus, receberam a ajuda da Senhora, nós também queremos receber a sua ajuda, ó Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Abençoe toda esta Igreja Apostólica. Também pedimos à Senhora Santa Avó Rosa, que ouça as orações que estão sendo feitas agora, pelos nossos irmãos aqui presentes, por aqueles que estão assistindo a esta reunião, e atenda aos seus clamores. Abençoe, dando-lhes saúde, paz e felicidade. Que a Senhora Santa Avó Rosa possa estar em cada lar, em cada coração, atendendo o pedido de todos eles. Santo irmão Aldo, nós temos toda certeza que o Senhor está aqui, esteve durante toda esta reunião de Santa Comunhão. Por isso que nós pedimos: abençoe, irmão Aldo, o seu povo, a esta irmandade, aqueles que por motivo justo não puderam aqui estar presente em nosso meio, os ouvintes da hora milagrosa, e também essas pessoas que têm os seus nomes aqui colocados, porque os nossos irmãos deles estão se lembrando e estão intercedendo agora. Abençoe, irmão Aldo. Põe aqui suas mãos para abençoar, dar vida, dar paz, dar saúde e felicidade para todas essas pessoas. Encerramos
com muito júbilo e gratidão aos céus, mais esta reunião de santa comunhão. Por isso, louvado e glorificado seja o nome de Deus trino e glorioso para todo sempre. Amém.